iniciando na minha vida, eu vivi os piores momentos que uma pessoa pode viver. Uma sensação terrível de não ter nenhum valor. É uma mentira do diabo isso, mulheres. Hoje veio uma mulher aqui, vieram duas, na verdade, falar de filhos. A pastora Joanita pregou sobre a história de Ana. Os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é o galardão. Os filhos não são feitos pelos homens, são feitos por Deus. Se os homens pudessem fazer filhos, Ana não ficaria chorando pelos filhos, ou Raquel não ficava gritando, dá-me filhos, ou Sara esperando filhos. O Senhor faz filhos. Não é só para Jeremias que ele fala, antes que eu te formasse e te colocasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. É para todos nós. Antes que ele te formasse, te colocasse no ventre da tua mãe, ele te conheceu. Você veio para uma família como um presente, essa é a verdade. O homem não faz filhos, o homem faz sexo, e com as células Deus usa para fazer a cápsula, onde ele vai colocar um espírito e uma alma que ele vai enviar para a terra. E o homem não sabe fazer alma, e o homem não sabe fazer espírito. O homem recebe um presente de Deus para cuidar e encaminhar. E quando você recebe um presente e não dá valor para esse presente, Satanás usa isto para dizer para esse filho, você não tem valor, porque se você tivesse, seu pai cuidaria de você. Você não tem valor, porque se tivesse, sua mãe não te daria no orfanato. Você não tem valor, porque senão não teria sido adotado. Mas é uma mentira do diabo. Eu tenho uma joia no dedo, é um anel, é ouro. Ele tem valor pela essência dele. A essência dele é ouro. Agora, se eu for tola, pegar esse anel e jogar naquele canto ali, ele não perde o valor, você entende? Eu é que perco o anel. Se eu for mais tola ainda, pegar esse anel e jogar no vaso sanitário da descarga, eu vou perder o anel, mas o anel vai continuar tendo valor no esgoto, você entende isso? Agora, Satanás consegue trazer para o coração de uma criança ferida, porque ela não é amada, ela não tem valor. E a baixa autoestima vai fazendo ela se sentir realmente uma pessoa extremamente sem sentido nesse mundo. E é assim que eu vivi esse período da vida. Se eu tivesse valor, minha mãe não tomaria droga. Se eu tivesse valor, meu pai ficaria em casa. Se eu tivesse valor, não seria afrontado na escola. Se eu tivesse valor, não precisava ir para o lixo da cidade. Se eu tivesse, enfim, eu não tenho valor nenhum. E o diabo, como naquela história da anorexia, onde a modelo olha no espelho e ela vê uma moça feia e gorda, mas ela é magra e bonita, mas ela está vendo uma imagem mentirosa, não é a imagem dela, é outra imagem, é a imagem que o espelho mentiroso está dando para ela, e o diabo dá uma imagem mentirosa para nós, você não presta, você não tem valor, você não tem sentido, e eu estava assim, com ódio de todo mundo. Deus, que Deus? Aonde está Deus? Deus não existe, porque se existisse aquela freira não me trataria daquele jeito, se existisse esse homem que vai para o centro e diz que encontra com Deus, não cometeria o que cometeu com uma criança dentro de uma farmácia. Aí, um dia eu peguei meu irmão, tínhamos dinheiro, eu tinha conseguido muito dinheiro no Ferro Velho aquele dia, eu disse, nós vamos tomar sorvete no centro da cidade. Primeira sorveteria que abriu aqui da Uana tinha uma praça, as pessoas faziam um fute na praça, um passeio na praça, mulheres passeavam de um lado e homem passeava do outro, assim que era paquera antigamente, não tinha paquera pela internet, era na praça da cidade, e eu peguei o meu irmão, compramos um sorvete para cada um, eu peguei na mão dele, eu estava com 12 anos, ele com 8, e fomos dar uma volta, no sentido das mulheres. Terrível ideia que eu tive. Até hoje eu não sei dizer para você o que aconteceu. Eu não sei se alguém bateu nas minhas costas propositadamente. Não sei se uma criança brincando de pique-esconde tropeçou e me bateu. Não sei se alguém que estava atrás de mim tropeçou e, para não cair, se apoiou em mim. Eu sei que de repente eu senti 2 mãos nas minhas costas, batendo muito forte. E eu fui impulsionada para frente. Com essa mão eu segurava na mão do Paulo, e com essa mão eu tinha um sorvete. E o sorvete bateu no traseiro da mulher que estava na minha frente.
Queridos, até hoje eu lembro daquela mulher. A memória emocional da gente é um negócio sério. Até hoje, quando eu passo numa cidade perto de um lixão, eu sinto dentro do meu carro o cheiro do lixo. Se eu for no cinema, vejo um lixão, eu sinto o cheiro do lixo do filme. Até hoje eu lembro do rosto daquela mulher. Aquela mulher virou quando ela sentiu um gelado no traseiro. E ela começou a gritar comigo no meio da praça, mas aos berros. E o povo começou a parar. Ela gritava assim: só podia ser você. Só podia ser filha de uma mulher drogada e de um vagabundo, porque não tem um pingo de educação. E não adianta nem eu tirar essa roupa e levar na sua casa e esfregar lá na cara da sua mãe para lavar, porque a sua mãe está drogada, é capaz de estragar a minha roupa. E o povo começou a olhar. E de repente eu olhava para os rostos das pessoas, com 12 anos de idade, a idade da filhinha da pastora. E eu esperava que alguém dissesse: fui eu. Ela não fez nada, fui eu. Mas ninguém falava nada. E aquela mulher aos berros, e algumas pessoas dando risada. E eu senti um lixamento público ali, eu morri de vergonha. Peguei meu irmão pela mão, puxei, corri, cheguei em casa, abri a porta do quarto da minha mãe, ela estava dormindo, dormia o dia inteiro. Eu falei: olha, não conte mais comigo para nada, eu estou saindo da escola hoje, eu não estudo mais, eu sou burra mesmo, já reprovei 2 anos, e agora na praça da cidade eu sofri humilhação por causa da senhora, por causa do meu pai. Repeti para ela o que eu tinha ouvido e falei: e não me peça para ir nem comprar nem água mais, porque eu não dou um passo fora de casa. Hoje eu sei que eu entrei em depressão. Porque ninguém fica dos 12 aos 14 anos trancado dentro de um quarto, igreja. Ninguém. Eu saía daquele lugar para tomar banho e para comer. E me enfiava de novo naquele quarto. Um dia eu estava com 14 anos de idade. Meu pai chegou e ele falou algo que eu escutei do meu quarto. Ele era funcionário do Banco do Brasil já nessa época. Ele disse para minha mãe: olha, nós vamos embora. Eu arrumei uma gerência numa cidade chamada Guia Lopes da Laguna. E nós vamos mudar para Guia Lopes. Meu Deus, eu escutei mesmo isso. Ele está incluindo a gente na mudança dele. Eu falei: meu Deus, é um tempo novo, vai mudar, as coisas vão mudar. Meu Deus, não, porque eu não acreditava em Deus. As coisas vão mudar. Vão. Porque se ele vai para outra cidade, onde ninguém conhece a vida que ele levou, onde não tem aquela farmácia, onde eu fui abusado, onde não tem aquela praça, onde eu fui humilhado, onde não tem aquela escola que eu odeio, pode ser que comece algo novo na minha vida. Pode ser que comece algo novo ali. Pode ser que minha mãe nem se drogue mais. De repente, ele e ela vão viver normal, como toda a família que mora aqui na rua que eu moro. E fomos embora para Guia Lopes da Laguna. Nada mudou na vida do meu pai e da minha mãe. Ela continuou se drogando, não tinha prostíbulos na cidade, mas ele juntou com outros homens promíscuos, e no final de semana mandava uma Rural Williams, que era a van daquele tempo, buscar as prostitutas em Aquidauana e levar para passar fim de semana numa fazenda com eles, lá em Guia Lopes. Em Aquidauana, meu pai não tinha carro. Sexta-feira ele chegava do trabalho, o táxi ficava esperando na porta, ele tomava banho, trocava de roupa, pegava peças de roupa para um fim de semana e direto para o prostíbulo, só aparecia em casa segunda-feira de noite. Lá em Guia Lopes, arrumava as prostitutas para irem passar o fim de semana com ele e outros homens promíscuos numa fazenda. E não mudou nada. E a minha mãe também continuou se drogando. Mas mudou para mim. Ninguém me conhecia naquela cidade. Tudo era novo. Ninguém sabia quem eu era. Eu não precisava ir para o lixo daquela cidade. Porque nessa altura do campeonato eu já não ia mais, desde os 12 anos que eu estava enfiada num quarto. E aí eu pensei, posso até, quem sabe, voltar a estudar. Não tinha muita pretensão, porque já tinha entrado no meu coração aquela verdade, entre aspas, do diabo. Você é burra e você é burra. Mas, de qualquer maneira, eu posso ficar aqui e aprender qualquer coisa. E aí nós chegamos mais ou menos no mês de outubro, novembro, naquela cidade. Quando se aproximou o Natal, um mês depois,
Eu já conheci uma jovenzinha da minha idade, 14 anos, eu já estava com 14 anos. Eu conheci uma jovenzinha da minha idade e ela disse, vai ter festa de Natal na sua casa? Eu falei, festa? Ué, não tem ceia de Natal, presente? Eu falei, não. Então vamos na minha casa. Na minha casa tem. Eu achei ótima ideia. Porque eu não tinha, mas eu via a vizinhança ter quando eu era criança. Eu via tudo que acontecia. E eu pensei, por que não? Por que não? Eu não quero ter um tempo novo. Chega de quarto escuro. É novidade de vida para mim. E eu falei com minha mãe disse, pode ir. Meu pai ia mesmo para a fazenda lá que ele tinha com as prostitutas. Peguei a chave da casa e fui. Meu e meu irmão, agora com 10, ele e eu com 14, para passar a noite de Natal na casa de amigos. Guia Lopes da Laguna, nova cidade, novo tempo, nova vida, até festa de Natal. Só que quando eu cheguei naquela casa, eu fui impactada por uma verdade, que era a verdade daquela família, que trazia para mim o impacto da minha vida. Porque como não pensar na minha família, estando no meio de uma família completamente ajustada? Pai pegando o filho no colo, beijando, dando abraço na esposa, todo mundo normal, ninguém drogado, um homem respeitando a sua casa. E quando aquilo começou a vir assim, a luz ali no meu entendimento, eu fiquei com muita raiva de estar ali. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é minha realidade. Minha realidade é aquela porcaria lá de casa. Eu vou embora. E chamei o Paulo e disse, vamos embora. Ele falou, não, eu não vou não, você quer ir, você vai, eu vou ficar. Eu disse, então fica. E fui embora. Guia Lopes da Laguna, uma cidade desse tamanho, 2 ruas só. Tarde da noite, eu falei para ele, você não avisa ninguém que eu fui embora, mas eu estou indo embora, você pode ficar. Na hora de levar para casa, porque o combinado é que a mãe da menina ia levar os 2 para casa, leva só você, porque eu já fui. E eu cheguei em casa, e eu escutei ruídos, conversa dentro de casa. Eu tinha a chave da casa. Meu coração se alegrou, eu falei, minha mãe e meu pai estão conversando, minha mãe está acordada. Corri para o quarto, minha mãe estava dormindo. Tinha um ventilador de pé, aquele ventilador antigo, parecia um helicóptero fazendo ruído no quarto. E ela roncava, ela dormia de barriga para cima e roncava muito. A droga estava tirando todo o sentido de respiração, tudo dela já. Ela ficou muito doente no fim da vida dela. E a minha mãe estava roncando bem alto, eu beijei a testa dela, ela não acordou. Aí eu pensei, ué, que conversa é essa que eu escutei? Voltei para a sala, apurei o ouvido e o ruído de conversa vinha do meu quarto. Não tinha chave no meu quarto, eu bati a mão na maçaneta, abri a porta, estava acesa a luz do quarto. Meu pai estava tendo relação com uma prostituta na minha cama, no meu quarto. No meu quarto, na minha cama. Eu acho que ele pensou, vai voltar madrugada só da festa, Jonita está lá dormindo, o nome da minha mãe era Jonita. Ela está dormindo, drogada, ela não vai nem ver. Trouxe uma mulher para casa e foi para o meu quarto com a mulher. Olha, vocês não têm noção o que aconteceu comigo naquela hora. Hoje eu sei que eu acho que eu fiquei endemoniada. Toda a ira, todo o rancor, toda a amargura, todo o ressentimento, aquilo explodiu, pá, numa hora só. Eu corri na cozinha, peguei uma faca, um facão que tinha na cozinha. E vim gritando, eu te mato, eu te mato. Nesse ínterim, a mulher enrolou no lençol, saiu correndo. Meu pai mal vestiu lá a cueca dele e ele já chegou, quando eu cheguei perto dele, ele já chegou com a mão na minha mão, porque eu queria matar o meu pai mesmo. Todo o ódio veio na minha vida naquela hora. Passou como um filme tudo que eu tinha vivido até aquele dia. Teve uma época, meu pai alugou uma casa para uma prostituta na esquina da minha casa. E eu passando em frente à casa daquela mulher para ir para a escola, ela deu um grito, menina! E criança é boba, olha. Ela levantou a saia, ela estava sem nada embaixo, ela disse, é disso aqui que teu pai gosta, não é de você. Tudo aquilo veio na minha memória. Teu pai gosta de prostitutas, não é de você. E eu comecei a gritar, eu te mato, e todo mundo acordado, é noite de Natal, 24 de dezembro, a cidade inteira está em festa. E o barraco caiu, a gente fala lá no Rio, caiu o barraco, quer dizer, é o escândalo.
De repente a casa estava cheia de vizinho, estava cheia de gente, eu gritando, com um facão na mão, eu te mato, e meu pai segurando minha mão. A minha mãe acordou, claro, com essa gritaria, veio para a sala, entendeu o que aconteceu. Enfim, não demorou 15 minutos, a casa estava cheia de gente. E o que veio à minha memória? A praça de Aquidauana. Eu falei, olha o que eu acabei de fazer aqui. Eu não fugi de lá por causa de humilhação, de vergonha. Agora eu é que faço o escândalo aqui. E junto esse povo todo, e acabou a cidade inteira. Agora sabe qual é a minha história. Não precisa de uma mulher gritar, sua mãe é uma drogada e seu pai é um vagabundo, porque eu mesmo estou dizendo isso para todo mundo aqui. Porque eu gritava, só porque você está drogada em cima de uma cama que está acontecendo. Você é culpada de não ter vida nessa casa. E ao mesmo tempo eu gritava, e você é um vagabundo, não respeita ninguém. Agora era eu que estava gritando isso. Era eu que estava traindo o escândalo. Quando caiu a minha ficha, que eu vi aquele mundo de gente dentro de casa, eu corri para o quarto, cortei os 2 pulsos. 14 anos de idade. Agora Deus é tão bom, igreja. Aquela mulher que me levou para a casa dela, ela sentiu falta. Chegou para o meu irmão e perguntou, cadê a Tânia? A Tânia foi embora. Como foi embora? Eu que tenho que levar, eu que fui buscar. E ela foi bater lá em casa, largou a festa dela no meio e foi em casa. Quando ela chegou, que ela viu a confusão e rapidinho ela entendeu. Ela foi para o quarto me procurar, me acudiu, me socorreu. E aí costura os pulsos no hospital e tudo, e acaba tudo. Mas eu não dormi naquela noite. 24 para 25 de dezembro. Eu lembro até hoje daquela noite. Eu não dormi. Todo mundo foi para a sua festa. Minha mãe voltou para os comprimidos dela. Meu pai, envergonhado, foi para o quarto, ficou quieto. E eu passei a noite inteira maquinando. E na minha mente um plano diabólico começou a nascer. Eu disse, meu pai gosta de prostitutas, não é? Ele acaba de dar uma prova disso. Não importa a esposa, não importa filho, não importa nada, nem o nome dele. Meu pai agora é um gerente do Banco do Brasil aqui, nessa cidade. Ele não está preocupado com isso. Meu pai gosta mesmo de prostitutas? Pois então tá. Eu vou me tornar uma prostituta. Eu vou me entregar para metade dos homens dessa cidade. E quando eu estiver deitado com a metade dos homens dessa cidade, eu vou chegar para ele e vou dizer, o senhor não gosta de prostitutas? O senhor tem uma aqui dentro de casa, sua filha. É claro que hoje eu sei que isso é um grito de socorro. Eu sei, eu cuido de gente. Que isso não era vingança, muito pelo contrário, isso era um grito de socorro. E eu comecei a maquinar, como é que eu ia fazer? Passei 4 dias só maquinando o mal. 4 dias planejando. E na minha cabeça eu falei, quer saber, eu vou envergonhar ele muito. Eu vou começar, sabe por onde? Vou começar por uma república, onde os funcionários solteiros do Banco do Brasil moram. Eu não tinha namorado. Ali tem 5 ou 6 rapazes solteiros, e eu vou começar me entregando para quem trabalha junto com ele no banco. Quando eu for contar para ele, eu vou dizer, sabe por onde que eu comecei? Pelos seus funcionários. No dia 28 de dezembro, eu enchi a cara. Fiquei bêbada. Por volta de umas 3 horas da tarde, eu bati lá naquela república. A porta estava aberta. Era calor, cidade pequena. Quem já morou em cidade pequenininha sabe que as pessoas nem encostam porta nem janela para cochilar. Devia ser feriado ou sábado. A cidade estava morta. E não tinha 5 rapazes lá dentro daquele lugar. Tinha só um rapaz. Eu acho que porque era Natal e Ano Novo, a maioria foi passar com a família, todo mundo de fora, de cidades de fora. Naquele tempo o concurso do Banco do Brasil era nacional, agora é regional. Mas eu falei, não importa, eu vou começar com esse moço, porque eu vou envergonhar o meu pai, começando hoje com alguém que trabalha junto com ele. E comecei a desabotoar minha blusa, ele estava dormindo. Devia ter almoçado e foi descansar. E eu comecei a desabotoar minha blusa com a ideia de ficar pelado e deitado do lado dele na cama, e quando ele acordasse, eu bêbada ia falar tudo aquilo que eu tinha passado 4 dias ensaiando.
Não, você não tem responsabilidade, a escolha é minha, eu decidi, eu quero ser livre, estou fazendo isso agora com você como primeiro, mas daqui eu já vou sair para outro lugar e já tem mais 3 lá me esperando, e ainda hoje eu vou me deitar com mais 4 ou 5, fique tranquilo, você não vai ter responsabilidade nenhuma. Tudo que eu ensaiei, não saiu. Eu comecei a chorar. Eu comecei a desabotoar minha blusa, mas veio uma dor tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, eu não consegui segurar. E eu comecei a soluçar, e aquele rapaz acordou, ele sentou na cama. Ele sentou na cama e ele me reconheceu, claro. Fazia 1 mês já, 2 meses praticamente, que eu estava morando na cidade. Ele me reconheceu e ele falou para mim: para agora, menina, você enlouqueceu. E eu comecei a falar de boca mole: eu quero me tornar uma prostituta, é uma decisão minha. Ele falou: que é nada. Todo mundo sabe o que aconteceu com você. A cidade não fala de outra coisa. Há 4 dias que esse escândalo é conhecido de todo mundo. O que você está fazendo é altamente destrutivo. Menina, para agora, fecha essa blusa. Ele não queria encostar em mim, ele estava de longe. Ele falava: fecha sua blusa, fecha sua blusa. E aí, meio sob comando daquela voz, que eu nunca tinha recebido autoridade nenhuma de ninguém na minha vida, eu fechei a blusa. Ele falou: agora você vai para casa. Você vai para casa, nós vamos conversar depois. Ele falou: eu só quero dizer uma coisa para você. Deus pode mudar a sua vida se você deixar. Deus pode mudar a sua história. Agora, se você cair nesse caminho que você quer, a sua história vai terminar igualzinha a história do seu pai. Você vai ser um instrumento do inimigo da sua vida hoje, que é o diabo, para destruir lares de outras pessoas. É isso que você quer para a sua vida. Para agora, menina, com isso. E outra coisa, Deus te ama. E eu comecei a falar um bando de blasfêmia. Deus, que Deus é esse? Deus não existe. E falei um bando de coisa bêbada, nem vou repetir para você, porque eu tenho vergonha disso. Mas ele foi tolerante, ele falou: calma, fica calma. Eu sei que você não conhece Deus ainda, por isso que você está falando isso. Mas fica calma, eu quero que você vá para casa, eu quero que você tome um banho e vai dormir. E eu vou acompanhar você até lá, para ter certeza que você vai para sua casa. E eu fui ficando tão envergonhada, eu falei: meu Deus, é humilhação de novo. Porque agora eu estou levando uma reprimenda desse moço que nem me conhece e vou ter que ir para casa, porque no estado que eu estou, bêbada, chorando, com esse moço atrás de mim, não tem para ir em lugar nenhum mais. E eu fui para casa. Esse moço, eu tenho foto dele até hoje. Eu fui correr na hora do almoço para achar uma foto. Bota lá, minha filha, aquela foto antiga. Esse moço, cadê ele? Achou? Apareceu lá. Então, esse moço era jovem ainda. Ele era muito jovem. Mas ele tinha princípios cristãos. Ele nasceu no lar cristão, ele nasceu no lar que tinha tudo que eu não tinha. Ele nasceu no lar que tinha respeito de família. E certamente, quando ele soube da minha história, ele teve muita misericórdia de mim. Muita. E aí, naquele dia, ele usou toda a autoridade que um jovem pode ter nessa idade. Ele era muito jovem. Para me dizer: vai para casa, para agora. Amanhã, quando você estiver bem, porque você está bêbada, nós vamos conversar. E no dia seguinte ele foi. E voltou a falar de Deus para mim. E eu voltei a blasfemar. E ele falou: olha, você está falando tudo isso porque você está ferida. Você está machucada. Tudo que você conhece da vida é o que aconteceu com você. E eu deixei escapar algumas coisas que ninguém sabia do passado, da infância. Ele falou: pois é, por causa de tudo isso que você é assim. Mas Deus pode mudar isso. Porque a especialidade de Deus é trazer vida nova para a gente. Eu falei: você fala isso porque você tem uma família ajustada. Porque tudo na sua casa é normal, pelo que você está falando. Ele falou: pois é, mas se Deus entrar na sua casa, tudo pode ficar normal também. Pode tirar a foto dele. Eu sei que esse moço foi paciente comigo. Mas 4 meses, ele me convenceu que eu não deveria ser uma prostituta. Mas até ali eu estava convencida que eu tinha que levar adiante esse projeto. Mais uns 4 meses, ele verdadeiramente me convenceu da existência de um Deus tremendo. E eu entreguei meu coração para Jesus.
Mais um ano, a gente estava namorando. E mais um ano a gente estava casando. E esse homem começou a ser usado por Deus como um instrumento de transformação na minha vida. Eu passei a vida inteira escutando: você é burra, você é ignorante, você é porca, você é estabanada, você é feia. E eu comecei a escutar uma verdade de Deus. Não, você não é burra, você é uma pessoa que não teve oportunidade, porque a sua história é uma história de tumulto. Não, você não é feia, você nunca foi tratada. Mãe é que faz penteado em cabelo de menininha. É mãe que arruma o cabelo das meninas. Você vai aprender a arrumar o seu cabelo. Você não é porca. Você é limpa, cheirosa. E esse cheiro de xixi que eu sinto até hoje? Não está na sua memória emocional. Você é cheirosa. E vem cá. Por que você não volta a estudar? Mas agora eu tenho filho. Simone já tinha nascido. Nossa filhinha nasceu em dezembro. Março começaram as aulas. Tinha 3 meses só. 2 meses e pouco. Ele disse: eu fico com a Simone para você estudar. Vamos, termine pelo menos o ginásio, que parou no primeiro ano do ginásio. Aquele tempo, ensino fundamental, era 4ª série de ginásio, estava no ensino fundamental. E aí eu fui me matricular numa escola, Guia Lopes da Laguna. Escola, professora Salomé de Melo Rocha, aquele grupo escolar antigo, janelões. O meu marido saía do trabalho cansado do banco e ficava com a neném para eu poder estudar, e a neném chorava, e ele ia com a neném para a rua, e de dentro da sala de aula eu via ele com a neném, e ele com a neném me via na sala de aula, e ele falava para ela: não chora não. Ela: mamãe está lá dentro, não chora não, dorme aqui, dorme aqui. E eu via aquela cena, era frio, o baço abriu frio. Ela toda encapuzada, ele cansado, tinha saído do banco aquela hora. Aí eu chegava em casa e dizia: vou parar. Ele falava: não, não para não, ela vai crescer, ela vai acostumar. E não deixou parar. E eu terminei o ginásio. E daqui a pouco eu estou grávida de novo. 3 anos depois, nasceu minha primeira filha, nasceu o segundo filho. Aí não tem mais nada na mesma cidade, só tem uma outra cidade, o Normal. Uma cidade mais ou menos perto, dá para ir de ônibus todo dia para a escola e voltar para casa. Mas ó, eu estou barriguda. Ele disse: leva a barriga para o Normal. Pronto. E eu levo a barriga para o Normal, e eu faço o Normal. E aí nasce o segundo filho. E termina o Normal, aí nós fomos para uma cidade chamada Poxoréu, Mato Grosso. Ele foi ser subgerente já, a carreira dele já estava em ascensão. Lá em Poxoréu, um dia ele chegou e disse assim para mim: Tânia, você sabe que é um desperdício uma pessoa como você não fazer faculdade. Eu vou fazer a minha inscrição para agências de uma cidade grande para você poder estudar. Mas eu não podia imaginar que ele ia renunciar à carreira dele para isso, porque ele já era subgerente. Para ele ir para o interior, ele tinha que cair 2 postos na carreira, senão ele não conseguiria ir para a capital. Pois ele caiu 2 postos na carreira. E um dia chega do banco e diz: nós vamos para o Rio de Janeiro. Mas Otto, como? Ele falou: já chegou a transferência. E lá no Rio de Janeiro você pode estudar. E eu cheguei no Rio de Janeiro, bom, nessa altura eu era professora, formada na Escola Estadual Normal de Jardim, Mato Grosso do Sul. Então eu posso arrumar emprego no Rio de Janeiro como professora, claro, é óbvio. Aí pega o meu currículo de Escola Normal Estadual de Jardim e vai bater na porta das escolas no Rio de Janeiro. Até algumas tinham uma entrevista e a diretora falava assim: qual é a sua formação mesmo? Normal. E depois do normal? Nada. E você acha que você vai dar aula só com curso normal aqui no Rio de Janeiro? Não, mas eu fiz o normal bem feito. Eu era aluna do 3º ano e era professora do 1º, de tão boa que era a minha nota. É verdade, para a escola não fechar. Imagina que escola era essa. O aluno é que dava aula. A mulher olhava para mim. Enfim, bati em várias escolas. Minha filha, um dia uma mulher foi sincera: você tem que fazer pedagogia,
você tem que ter um curso superior, se possível fazer ainda um pós-graduaçãozinha, para você, uma pós, para você poder arrumar emprego no Rio de Janeiro. Não é assim não, minha filha. Aí eu falei, pronto, eu preciso trabalhar. Nessa altura do campeonato, meu pai tinha ido embora de vez. Ele foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Um dia ele foi e nunca mais voltou. E quando ele foi e nunca mais voltou, meu irmão estava nas drogas. E ele teve uma overdose de LSD e enlouqueceu. E quando ele enlouqueceu, ficou a minha mãe e meu irmão doentes, precisando de dinheiro, de recurso. Meu pai sumiu no mundo. Agora eu tinha que mandar dinheiro para minha mãe também. E eu preciso trabalhar. Eu não posso ficar desempregada. Meu Deus, o que eu vim fazer no Rio de Janeiro? Aí um dia eu comecei a procurar emprego no jornal. Jornal do Brasil, o Globo, sai aqueles classificados, mas a resposta era sempre a mesma. Sem qualificação, não tem trabalho. Sem qualificação, não tem trabalho. E um dia eu abrindo o jornal, página do meio, dupla, concurso para o Banco Central do Brasil. E o nível que abrir concurso era ensino médio, normal ensino médio. Eu acho que eu vou fazer esse concurso, mas eu não sei nesse lugar da inscrição. Tem um primo que mora no Rio, Augusto, me leva, que eu quero fazer inscrição para um concurso, eu pago o seu combustível. E ele me pega em casa, me leva no caminho, ele fala, você vai fazer concurso para a escola? Eu falei, não, Augusto, eu estou desistindo de escola. Eu vou fazer concurso para o Banco Central do Brasil. Quase que ele bateu o carro.